Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode Pode chegar chegar e e senta senta aqui com aqui a com a gente. gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. E aí, sentadinhas, voltamos. Chegamos para mais um e hoje com muitas novidades nesse episódio. Um episódio assim que tá um luxo de tantas novidades. Eu nem sei por qual a gente começa. Acho que a gente pode começar pelo que a gente precisa que vocês façam. Vamos começar por uma chamada para ação. A gente falou no episódio passado que a gente tem uma campanha no Apoia-se. Por quê? Porque a gente quer crescer esse podcast. A gente ama fazer o Senta. A gente sabe que tem muitas pessoas que também estão curtindo muito ter esse cantinho aqui na internet. E a gente tem recebido essas devolutivas, enfim, esses depoimentos de vocês. E tudo que o Senta tem feito brotar por aí também. Então, a gente vem aqui pedir que quem realmente gosta desse podcast vá lá no apoia.se/Senta Aqui Podcast e assine a nossa campanha de apoio, que nesse primeiro momento é para nos ajudar a custear o que a gente já está fazendo e a melhorar, né, contratar ferramentas e etc. E daqui a pouco poder terceirizar algumas coisas daqui, para a gente ficar mais livre. Para quê? Para criar mais, que é inclusive o assunto do nosso episódio. Você pode dar o Exato. segundo recado, Karina, que tem mais coisa O legal segundo aí. recado é muito bom, que é, além da gente ter criado um Apoia-se, nós criamos um canal no WhatsApp, onde a gente está compartilhando várias coisinhas exclusivas que não estamos publicando em lugar mais nenhum, e fazendo fofocas, trazendo bobeirinhas, curadorias, dando Levezas. spoiler dos episódios. A gente está compartilhando muita coisa legal por lá. E já tem um número bem legal de sentadinhas lá, sentadas com a gente nesse canal. Então é um espaço também para a gente ter um pouco mais de proximidade com vocês, compartilhar um pouco mais das coisas para além dos episódios. Como se a gente não ficasse aqui 1h45 falando no ouvido de A vocês. gente tem mais coisa Não para é falar. suficiente. Não acaba, Não entendeu? acaba A gente nunca. sempre tem mais coisa para falar. Então, aqui na descrição do episódio vai estar os links, vocês podem acessar, entrar e falar com a gente, que a gente vai amar. E é isso, nossos recadinhos de início de episódio são esses. Lembrando que a gente também está no Instagram, tá? Para vocês seguirem a gente lá, @SentaAquiCast. E o nosso e-mail, se você quiser escrever um causo, quiser contar alguma coisa, ou quiser que a gente discuta o seu assunto, porque você pode mandar um assunto pra gente ficar aqui fosforilando em cima das vozes da sua cabeça, paranoias, enfim, você quer saber se você está viajando sobre alguma situação, manda pra gente que a gente vai trazer aqui a sua situação e discutir junto com as vozes das nossas cabeças, que não são poucas, como vocês sabem, e que não Sim. são muito sãs. E aí a gente bate esse papo aqui lá no sentaaquipodcast@gmail.com. É isso. Momento jabá, momento merchan, momento Fechamos. autopubli. Fechamos, tá, gente? Vamos para o nosso episódio. Vamos. E hoje, a gente, depois de muito falar e discutir e pensar e fofocar, chegamos num tema para esse episódio que eu acho que fala para mim de uma construção de uma metodologia de vida criativa. E eu acho que esse tema foi surgindo. Essa semana eu postei no meu Instagram, eu tinha feito um story, assim, que eu tinha tido um dia longo, e aí eu tinha postado que eu tinha ido no supermercado, tinha feito almoço, tinha lavado banheiro, tinha feito meus atendimentos, e como psicóloga, né? Enfim, e tava indo pro último compromisso do dia e tal. E aí eu postei isso, fui pro meu último compromisso. Quando voltei, tinha mensagem de uma amiga, tipo, falando que eu era muito diva, respondendo essa história, falando, amiga, você é uma diva inspiradora. E aí isso me bateu um pouco, que eu fiquei pensando assim, Mona, esse é um dia em que tudo quase deu certo, em meio a tantos outros dias que as coisas saem
do jeito que saem, assim. E Exatamente aí, como eu não planejei, né? como não Saem planejei. exatamente como eu não planejei. Exatamente. E aí eu fiz um outro story falando disso, assim. Eu acho que eu comecei falando, gente, não se enganem. Tipo, hoje eu fiz muitas coisas, né? Cumpri com as minhas demandas e eu gosto de comemorar quando eu consigo fazer isso, porque eu me sinto bem, eu me sinto realizada, me dá um sentimento gostoso. Mas na maior parte dos dias, eu não cumpro todas as minhas demandas. Tem dia que eu não cumpro nenhuma das minhas demandas. Tem dia que eu não dou conta de fazer absolutamente nada. Tem dia que sai tudo pelos cocos mesmo. E essa é a realidade. Eu tô a cada dia mais entendendo. E graças a Deus a vida não é cumprir demanda, né? Graças a Deus, e eu tenho entendido a cada dia que se isso é o que acontece na maior parte do tempo, e na maior parte, tipo assim, da vida das pessoas, esse é o normal. O normal é você ir fazendo as coisas conforme o possível, né? Não é o normal, ai gente, já acordei, já levei Maria Alice no hipismo, já comi minha maçã, já postei stories, já tomei minha creatina. Isso Acordei aí, 4h30 da manhã, fui malhar pra manter esse corpo, sendo que o tipo corpo é lipo assim, LED, e silicone e entendeu? hormônio. E aí, ai, tipo, estou almoçando. Quem fez o almoço? Uma trabalhadora. Quem foi Aí, às compras, quem foi né? às Quem, compras? né? Quem limpou a casa? A pessoa com 15 funcionários dentro de casa, com dinheiro que ganha de herança ou de divulgar tigrinho, realmente, aí eu entrei nesse tópico de Ou de que, às empresa vezes... fraudulenta. É quem escuta isso aqui Ai, sabe de quem estamos ai, falando, né? ai, Sabe que estamos falando gente. da Tigrinha. Da A tigrinha. gente tem um Ai, ranço dela mortal. Nossa, mortal. Deus que me Ela, pra livre. mim, é o avatar do negativo, do feminino negativo, pra mim. O Alan outro dia me perguntou se, se eu acho que ela é o anticristo, e eu acho que sim. Eu acho. Eu tenho pra mim que sim. E aí eu acho que Ela é esse é o um ponto. anticristo que Ela é vai o anticristo. vender body splash com cheiro de bunda no Uh, inferno. Eu nossa, acho que meu o pai. inferno deve ter um aromatizador do... Ai, que nojo. Desculpa, gente, Meu peguei Deus do pesado. céu. Meu Deus do céu. Nossa, mas seria muito meu bad place, assim. Seria Quem muito assistiu a já, minha vez. quem assistiu The Good Place, sabe? Seria muito meu bad place. Morri, aí eu chego no lugar, quem tá lá? Tigrinha com um body splash me esperando. Meu Deus do céu. Mas o ponto era que às vezes eu acho que a gente se compara não só com a vida das pessoas online, né? A gente se compara também com a vida das pessoas na nossa vida, né? Ao nosso redor. E muitas vezes essas cobranças são muito injustas. E eu tenho me percebido cada vez mais no lugar de uma pessoa que se cobra injustamente por coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, manter uma casa impecável com a rotina de trabalho e os compromissos que eu tenho, como se a casa fosse o grande ponto da minha vida que eu tenho que manter impecável. A E casa é o aí, recibo de que você é uma adulta funcional, né? Se tiver louça na é, pia, você não é. Se tiver eu roupa falhei suja, como você ser não humano. é. E É aí uma eu falha acho de que tem caráter, vários né? pontos. Ainda tem Nossa, essa. Porque terrível. pra quem é mulher ainda tem esse ponto. Você é porca. Exato, exato. Aquilo te determina, né? E tem um episódio do Conselhos da Bela Reis que ela traz um tópico disso, que já era um tema que ela levava para o Instagram, assim, que me ajudou muito na construção dessa percepção. Acho que o episódio chama Casa Impecável, que ela fala justamente dessa construção do Brasil, desse lugar colonial, em que passa-se a ser, tipo, a casa impecável é um grande traço da personalidade, principalmente de mulheres negras, estar com a casa impecável, né? Assim, é uma coisa que sustenta o valor das mulheres, né? Então, eu acho que a gente pensar nisso também é um ponto importante. E aí a gente entrou nos outros tópicos, né? Acho que essas últimas semanas a Morena também vem postando alguns desabafos, né, amiga, sobre a maternidade, sobre esse lugar de estar fazendo as suas coisas profissionalmente e também criando uma criança que eu acho que bota a gente também, né, pode botar mulheres mães nesse lugar de uma cobrança injusta por uma produtividade que não faz sentido na realidade que você vive, então não é uma métrica que nos cabe, assim. E aí eu tenho pensado um pouco disso, de quanto que muitas vezes as cobranças que a gente faz da nossa própria vida, elas não nos pertencem. Elas não são nossas. E não é só que não nos pertencem, elas nem
cabem na nossa realidade. Eu Sim. acho que o ponto, essas últimas 2 ou 3 semanas, eu avancei na TO no quesito rotina. Que apesar de fazer TO há uns bons anos, só agora, vejam vocês como é o processo terapêutico, né? Só agora eu tô conseguindo entrar efetivamente na parte objetiva de organização de rotina. Aí você pode ficar tipo, nossa, mas levou anos para você fazer isso? Sim, porque antes do processo objetivo de organização de rotina, tem o processo subjetivo do que as coisas querem dizer pra gente. E aí eu tive que tirar uma camada gigantesca de crenças horrorosas, negativas e autocobranças malucas da frente. Eu tive que lidar com todos esses atravessamentos para conseguir chegar objetivamente no que me interessa fazer, né? Porque tem essa coisa. TO é sobre os nossos papéis ocupacionais, sobre o que a gente faz na nossa vida. E aí, o que tem me ajudado a elaborar melhor essas cobranças? Eu fiz uma organização de rotina, que depois eu posso até colocar um printzinho da minha agenda lá no nosso canal do WhatsApp para vocês verem mais ou menos como é. Eu fiz uma organização de rotina com janelas de tempo para cada frente de trabalho e para cada, digamos, papel ocupacional que eu tenho. Então eu tenho janelas de horário para mim mesma, né, de autocuidado básico, que é tipo banho, almoço, que são coisas que ficam em vermelho, que é tipo inegociável. Eu preciso tomar meu remédio, eu preciso fazer lavagem nasal, eu preciso sei lá o quê, digamos, da minha saúde, da minha sobrevivência. Tem as coisas que são de frentes diferentes de trabalho, que ficam em horários diferentes, né, são janelas de horário diferentes. E tem a maternidade, que tem um período. Fazer isso me deu a real noção de com o que eu estou lidando. E eu acho que me colocou com um pé na realidade, assim, sem precedentes, sabe? Eu precisava cair na real em relação a isso e ver quantificado em horas, em tempo, na minha semana, quanto eu realmente gasto em cada coisa. E ali eu fui vendo, primeiro, que realmente ser mãe não é qualquer coisa. É um dos papéis ocupacionais que mais ocupa tempo. A outra coisa que eu tenho percebido, especialmente na última semana, é que eu não consigo melhorar minha qualidade de tempo como mãe, porque eu estou tão esgotada do resto do tempo, porque o meu tempo ele é completamente tomado por trabalho, eu não tenho lazer, então eu me torno uma mãe muito pior. No tempo que eu sou mãe, eu estou sendo uma mãe que eu não quero ser. E aí, nesse sentido, já estou trabalhando também essas expectativas malucas da nossa cabeça. Mas, assim, tem uma qualidade de maternidade que eu quero oferecer para minha filha, pelo menos nessa fase da vida, que para mim é a fase prioritária, até os 6 anos de idade, que é a primeira infância, que é quando a nossa cabeça, o nosso cérebro e muitas das nossas noções do que é a vida estão se formando. Eu estou sacrificando a minha carreira para fazer isso. E quando eu resolvi ter filho, eu sabia que eu faria isso por 6 anos. Foi uma escolha minha. Foi uma escolha de vários pontos de vista, de gastar mais com educação, para ter uma educação respeitosa e que acolhesse a minha filha. São muitas escolhas que eu estou tendo que fazer em outras áreas da minha vida para conseguir suprir essa coisa que eu decidi que seria minha prioridade por 6 anos. Então isso está expresso na minha rotina. Está lá na minha agenda, quantas horas eu gasto sendo mãe. E eu diria para vocês que eu gasto quase a mesma quantidade de horas sendo mãe que eu gasto trabalhando. Então, assim, não é qualquer coisa. Até porque eu não faço um trabalho só, eu trabalho em várias coisas diferentes. Então, ser mãe é quase como que 2, 3 empregos, assim. É um negócio fora do sério. E aí eu acho que nisso que Karina estava falando aqui, sobre a questão de como a gente se cobra, né, e a gente não tem noção, eu acho que quando isso fica espalhado na nossa rotina sem a gente ter a menor noção de quanto tempo aquilo consome, seja ser mãe, seja ser tia, seja qualquer outro papel de cuidado, às vezes você tem uma avó, uma pessoa acamada na família,
papel de cuidado. Até cachorro, gente. Não tô querendo colocar cachorro na mesma Total. categoria de ser humano, mas assim, Mas é qualquer porque é um papel de trabalho de cuidado. cuidado também, Um você cuidar animal de um animal. Se gera você é responsável e não arruma o bicho pra deixar o bicho jogado, preso numa você corrente tem no uma quintal tomando demanda. chuva, você tem uma Sim. demanda. Então, assim, qualquer papel de cuidado, se você deixa isso solto, você não vai sentindo, porque você vai fazendo isso o tempo todo. E a gente naturaliza papéis de cuidado com muita facilidade, porque a gente entende como, e principalmente mulheres, né, como algo que tem que fazer, que tá Exato. ali, que já tá dado, como algo que a gente Inato, nasceu né? para Um fazer. negócio que vai É, sozinho, automático, sim. quando na real é aprendido, né? E a gente Então, precisa se situar, eu acho que é isso que você faz, quando você coloca na ponta do lápis aí o tempo que você passa fazendo cada coisa, porque eu acho que às vezes a gente se perde também da vida que a gente está vivendo. A gente já trouxe isso no podcast em vários momentos, de formas diferentes, e eu tenho lembrado muito, principalmente do episódio que a gente fala sobre corpo, que Morena falou uma frase que fica ecoando na minha cabeça, que ela falou: "Seu corpo está te chamando". E aí todo tempo quando eu me vejo assim dissociando ou me perdendo do que eu tô fazendo, eu escuto a voz da Morena como uma fada aqui nos meus ouvidos falando: "Seu corpo está te chamando". é o gato da Alice, né? É o gato da Alice. E aí, Monas, tem sido complexo, porque eu acho que infelizmente, né, é a vida que a gente vive, a realidade que a gente vive de capitalismo, de trabalho, de ter que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente se perde, sabe? Em muitos momentos eu tenho me dado conta, eu escrevi isso, acho que eu tô até com o meu diário aqui do Amiga, não é lado. só porque a gente se perde, é porque a conta Não não só. fecha. Não A conta fecha. não fecha. É, eu tenho me dado conta disso Não também. A conta não fechará, fecha, não vai fechar, porque não é uma porque conta que ela foi feita bate. pra não fechar, entendeu? E eu me dei conta de que em vários momentos esse ano eu fiquei com a sensação de onde que eu tava. Tipo, agora que a gente tá chegando ao final do ano, tem várias coisas que eu não percebi o tempo passando, assim. Que eu comecei a viver a minha vida num modo muito semanal. Porque aí eu comecei a olhar, tá, semana que vem eu tenho tantos atendimentos, eu tenho gravação do podcast, eu tenho não sei o quê, e aí tal dia eu vou receber tal dinheiro, não sei o quê, na próxima semana eu vou ter tantos atendimentos, vou ter que atender tal dia, tal dia, tal dia. Eu comecei a viver minha vida semanalmente, e olha só que choque, estamos em novembro. E aí, quando eu percebi certas coisas, assim, tipo, uma mensagem, um ponto que ficou muito marcante para mim, que alguns meses atrás, eu mandei mensagem para minha supervisora e aí passou um tempo e tal, me mudei. Aí quando eu me mudei, falei, cara, tem que responder a minha supervisora e tal, que eu tinha mandado mensagem para marcar a supervisão. Ela respondeu, eu falei que eu ia responder depois e passou. Quando eu olhei, tinha 2 meses que ela tinha mandado essa mensagem. E na minha cabeça tinha, sei lá, 2 2 semanas. semanas. E aí eu fiquei: "Caralho", Não, eu tipo. fui no médico ontem, né? Eu tô tratando uma rinite crônica e aí eu fui no otorrino e eu falei, não, porque eu tô tendo direto essas crises e tal. Quando eu abri o meu prontuário, eu vi que foi em julho. Julho, É. agosto, eu tive realmente várias crises. Mas eu achava que tinha sido muito mais perto. Tipo, já estamos em Uhum. novembro, não foi ontem, julho. Então, Sim. assim, viver essa vida semanal e viver em função das demandas, meus amores, Nossa, a gente perde o todo, né. Eu acho que a gente perde. foca numa parte e aí você perde o todo. Você foca em dar conta do externo, você foca em dar conta do que a vida tá te exigindo e você se esquece, né? E é proposital, isso não é uma coisa que acontece por acaso. Você se esquece do que você quer para sua vida. Uhum. Porque não dá tempo, você tem tanta demanda que você só vai resolvendo demanda. Só que, Sim. adivinha, gente, sempre vai ter uma nova demanda. Se você é pau pra toda obra, toda hora vai ter obra. A obra não vai acabar, meus amores. Pois é. Então, aí eu descobri a importância de um tempo de revisão das coisas, Aham. revisão de rotina, revisão de planejamento de coisas de trabalho,
Pela primeira vez eu tô conseguindo seguir um planejamento que eu estou fazendo. Então, Uhum. tipo assim, é muito novo. Apesar Por de ser uma quê, pessoa amiga? que Porque entende você está tudo. fazendo um planejamento que faz sentido dentro da sua realidade e não um planejamento delulu da vida que você queria estar vivendo. Que aí eu acho que é um ponto também que às vezes a gente entra quando a gente. O evento canônico, né? Que é descobrir ferramentas de organização pessoal, que eu acho uma grande delícia, porque aí entra papelaria, entra várias ferramentas e coisinhas para você poder fazer. Só que entra também a fantasia do que a gente queria que fosse a nossa rotina, o que a gente queria dar conta de fazer. E aí a gente entra nos planejamentos muito delulus, assim, que não tem conexão alguma com a Com a realidade realidade. concreta. E aí acaba virando um hobby, né? A organização. Ela deixa de ser, de fato, organizar o que você vive, efetivamente, e ela vira uma diversão. Tipo, pintar Bob Goods, assim, sei lá. Aí eu acho que é um ponto que também conecta com o tema do episódio, que é, será que a organização não vira um hobby porque Por talvez a falta de gente hobby. tá com vontade de colorir, Total. saudades de colorir, de pintar, de fazer E uma aí a coisa organização bonitinha? vira o O Bob brinquedo. Goods de adulto, sabe? Eu, por Uhum. muito tempo, era essa pessoa. Eu comprava Eu cadernos e também, tô me dando fazia conta bullet agora. journal, e eu Aham. desenhava, e lá, 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 lá. E assim, no fim das contas, as metas que eu traçava é muito engraçado, porque agora que eu tô nesse processo mais pé no chão na TO, eu olho pra minha lista de metas e, cara, a minha lista de metas desse ano, provavelmente eu vou levar 10 anos pra executar essa lista, gente. Pra vocês terem noção do nível de delulu, eu coloquei na mesma lista uma segunda viagem internacional, comprar um carro, comprar uma casa e mais outras coisas. Eu fiz uma lista de 10 metas. Amiga, isso são metas de vida, né, amore? Mona, Não é meta tipo, de ano. o que é isso, querida? Você tá vivendo qual vida? Ai, amiga. Então, assim, tá muito Eu acho muito engraçado. engraçado que a gente vai de um extremo para o outro, né? Ou é um ponto muito pessimista, macabeia e não dou conta de nada, ou é assim, 2025 eu vou comprar um carro, uma casa, fazer uma segunda viagem internacional, fazer transição de carreira, Isso. Tudo isso junto. completamente maluca. Criar uma Não, criança na primeira infância, não, amiga, só coisas manter leves. um casamento saudável. Ah, eu acho que você consegue, amiga. Bem Daqui até o tranquilo, né? final do ano, Aí eu compro aqueles cursos de coach que vende no Instagram, tipo, pronto, execute todas as suas metas até dezembro. pronto. E acabou. Então, gente, assim, é interessante quando você vai pisando na realidade, caindo na real da sua vida, do seu corpo, do que você efetivamente deseja e do que faz sentido pro momento de vida que você tá. Que eu acho que também tem um Uhum. pouco disso. O que faz sentido pro momento de vida que eu Sim. tô. Que aí não é só sobre o meu querer, não é só sobre o meu desejo, também é sobre as outras pessoas que vivem comigo, também é sobre a minha Uhum. família, também é sobre decisões que eu preciso tomar e que não afetam só a mim, né? Uhum. Então, Total. esse é um ponto. O que eu ia dizer sobre essa relação da rotina com a criatividade, eu comentei lá no canal do WhatsApp que eu tô fazendo O Caminho do Artista, que é um livro da Julia Cameron, que chama assim: O Caminho do Artista, desperte seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. Aí o subtítulo: A Bíblia da Criatividade. É um best-seller, é um livro muito conhecido. Ele foi escrito, acho que na década de 80, uma coisa assim. Ele não é novinho, não. Deixa eu ver aqui. Não, esse meu é de 2017. Mas a mulher, ela trabalha com criatividade e ela usa essa metodologia desde a década de 70 e 80. Então, ela fala bastante disso, assim, do quanto que ela, do caminho que ela fez com essa metodologia para que essa metodologia se tornasse um livro. E aí é interessante porque no que consiste o caminho do artista? Basicamente, são duas coisas muito simples. Não é uma coisa complexa. É um programa de 12 semanas onde você escreve 3 páginas matinais diárias de qualquer coisa à mão num caderno. E você não pode ler essas coisas, você só vai ler na 8ª semana. E você também, uma vez por semana, tem o que ela chama de encontro com o artista. Que você tem que organizar um programinha
para fazer a sua criança interior feliz. Qualquer coisa. E aí, você tem que fazer isso por 12 semanas. Basicamente é isso. E eu tô no dia 7, eu acho. E quem diria, né, que eu fiz isso ao longo dessa semana e voltei a sonhar, por exemplo. Porque o meu Quem corpo, ele poderia vive prever? num estado de sobrecarga, aí eu tô falando fisiológico, tá, gente? Um estado de estresse tóxico tão grande que eu fico muito tempo, lacunas de muito tempo sem sonhar. Sonhar dormindo mesmo, tá? Não é sonho, né? Tô falando de sonho mesmo. E aí eu voltei a sonhar, eu juntei, né, essa atividade, digamos, do caminho do artista com a estruturação da minha rotina. Então eu coloquei espaços e janela de horário para eu fazer as páginas e ontem tive meu encontro com a artista, fui na livraria, bebi um chazinho, comprar biscoitinhos que eu amo, tipo aqueles biscoitinhos amanteigado, que é uma livraria aqui Ai, que perto, delícia. que é uma casinha, e aí é uma livraria que tem um monte de coisa fofinha, e aí eu vou lá, e aí eu sento lá e fico vendo todos os livros, abro, leio. E aí tive esse meu momentinho ontem, depois eu vou até colocar lá no canal, porque eu tirei fotos pra mandar pros sentadinhos do nosso canalzinho do WhatsApp, nosso grupinho Nossa, de que milagre. besties. Esse livro tá fazendo realmente Amiga, eu milagres. lembrei de tirar foto. Cara, isso é muito Porque eu não milagre. tiro foto de Vocês não nada, vão gente. entender, assim, de verdade, porque um tempo atrás, meses, né? A gente tava falando de fazer dump no perfil do Senta e tal, Mas eu não tirar tiro foto das foto, não coisas. dá. Aí a Morana assim, eu não tiro foto. Ah, eu não tenho uma foto. Aí eu fico, amiga, porque eu sou o extremo oposto, né? Eu tiro foto até demais. Eu tenho até que me limitar. E o armazenamento do meu celular está tentando me limitar. Porque tudo pra mim eu quero registrar, eu quero guardar, eu quero olhar depois. E eu realmente olho, gente. Eu assisto todos os meus stories. Eu acho lindos os meus stories, eu os amo. E aí eu fico reassistindo. E aí de Nossa, eu tempos em odeio me tempos assistir, eu amiga. assisto todos os meus destaques, porque eu adoro todos os meus destaques. Aí às vezes eu entro e vou olhar. Esses tempos atrás mesmo eu fui olhar os meus stories todos desse ano. E aí fui vendo, aí criando novos destaques. Eu adoro. Mas realmente está fazendo milagres. Quem Milagres. poderia Quem prever? poderia prever? Aí eu tô naquele nível assim de, por exemplo, os dias que eu não consigo cumprir o horário que eu coloquei na minha agenda de escrita, porque aconteceu alguma coisa, tipo essa semana. Aí ela ficou doente, fui levar na emergência. Quando eu voltei do hospital, eu passo o dia inteiro pensando nas minhas páginas. Tipo, ai, eu Que fico assim, delícia, o momento que eu amiga. vou escrever minhas páginas. E eu passo o dia pensando nisso. Então, assim, quando eu não consigo fazer matinalmente, eu deixo o caderno do lado da minha cama e escrevo depois que a Ayla dorme. E aí vou Uhum, lá e escrevo minhas pagininhas. Então, está sendo um momento que eu estou ansiando desesperadamente. E uhum, isso é um sinal para mim de que, primeiro, eu realmente não tenho lazer. Isso para mim ficou muito nítido quando eu organizei e vi a minha rotina na minha cara, né? Num print. E quando eu adicionei esse tempo para mim, a minha cabeça fica desesperada querendo esse tempo. mais, 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 mais. Então tá sendo uma experiência muito interessante. Eu já tinha tentado fazer o Caminho do Artista antes, uns anos atrás. Eu não tinha filho na época, tinha muito mais tempo disponível, mas eu não consegui sustentar, gente, porque ela até fala aqui no início do livro, eu ainda não terminei de ler o livro, né? Eu tô na metade. Ela fala no início do livro de todos os sentimentos ruins que o Caminho do Artista desperta. E eu acho que ainda tem um ponto a mais nisso, que Eu não consegui foi. sustentar na época. E aí entra num ponto que eu acho que a gente teve essa conversa no off, eu acho que a gente não chegou a trazer isso para o podcast, que teve algum dos episódios. Eu não sei do que a gente tava falando, não lembro. Eu sei que eu falei alguma coisa tipo, ah, não sei o que é artista. E a Morena já tá assim, não, porque a gente não é artista, eu não sou artista. E aí eu fiquei, Nossa, eu Mona, tomei cada surra dessa mulher aqui. nossa, véi. E aí eu escutei, guardei pra mim, fizemos o episódio. Aí num outro dia que a gente foi conversar, eu falei, amiga, que loucura foi aquela? Que insanidade
foi aquela: "Da onde você tirou que você não é artista?". E aí eu lembro que você ficou parada, assim, olhando. Eu falei: "Amiga", e era bem no tempo que você estava, acho que você estava começando as coisas do Live Mundi, né, do festival e tal. E eu E tinha aí escrito uma você poesia, escreveu uma que poesia. foi E o até hoje, manifesto do inclusive, vou festival. fazer essa cobrança pública, que eu falei pra Morena que eu queria um post no feed do É. Instagram dela falando desta poesia e do processo de escrita disso, que E foi tem muito tem significativo pra foto do você. processo de Tem escrita. tudo. Então, assim, Eu vou sou deixar a ridícula, né, cobrança amiga? pública pra você poder fazer. E aí, não sei se você vai querer compartilhar isso aqui, né? Mas a Morena trouxe um ponto do que tinha por trás desse bloqueio mesmo de você Total. se ver enquanto artista, que eu acho que é importante de pensar quando a gente pensa que você não conseguiu sustentar o caminho do artista anos Primeiro ponto, né, atrás. Monas? Eu sou filha de artista. Ah. A minha mãe é artista, então, assim, eu passei a minha vida ouvindo da minha mãe. Toda vez que a minha mãe me apresentava pra alguém e falava: minha filha, eu sou a única filha da minha mãe. Minha mãe tem outros 2 filhos. Logo, vocês sabem que quando se você é homem e é o seu pai, é assim que funciona. Mas com mãe, amoras, e filha, é A gente já falou 10 isso vezes aqui. pior. E eu sou muito parecida com a minha mãe, fisicamente. A minha voz é igual à da minha mãe. Eu sou muito parecida com a minha Uhum. mãe. E aí, o que acontece? Quando ela me apresentava para as pessoas, eu era criança, as pessoas falavam: ah, vai ser artista igual a mamãe? Aí a minha mãe respondia: não, ela tem juízo. Então, existia uma expectativa da minha mãe muito grande de que eu estudasse. A minha mãe não queria que eu fosse artista. Por quê? Porque ser artista, sendo uma pessoa negra no Brasil, E uma né? mulher, Assim, não é várias exatamente uma camadas. experiência fácil. Então, a gente enfrentou muita coisa por conta disso. E Uhum. eu criei na minha cabeça, é interessante isso, né? Porque, para mim, o risco, a minha mãe correu esse risco. Então, a arte, para mim, ela é risco. Ponto. Uhum. Ela tá ligada a correr um risco financeiro, social, educacional e etc. Até porque minha mãe é uma pessoa, gente, só para vocês entenderem. A minha mãe é uma pessoa que era artista do samba, né? A minha mãe era passista e etc. E aí chamaram a minha mãe para ir para televisão. A minha mãe não estudou numa escola de artes, ela não fez faculdade, a minha mãe não tem nem ensino Uhum. médio. Então, assim, a minha mãe é uma artista que veio, uma artista trabalhadora, uma artista da camada pobre da população, popular, entendeu? Minha mãe virou passista com 16 anos de idade. Minha mãe tinha um filho aos 17 anos. Minha mãe é uma mulher negra como outra qualquer, que um dia alguém viu ela dançando num lugar e falou: vai lá fazer um teste na televisão. Isso na década de 70. Isso não acontece mais hoje em dia. Hoje em dia a arte virou uma outra coisa. A arte é uma indústria hoje. Quando a minha mãe Uhum. começou, digamos que a arte era manufaturada. Então, ela foi chamada, ela agarrou aquilo como uma oportunidade única, porque de fato era a oportunidade dela sair da noite, dela parar de dançar, né, em boate, etc. Uhum. Que era uma coisa que a expunha a várias violências de várias formas e colocava ela num patamar social diferente. E ela agarrou isso com os dentes, deu tudo certo, ela tem mais de 40 anos de carreira, super reconhecida na TV, no cinema, no teatro, no cacete A4, mas assim, poderia não ter dado certo. A minha Sim. mãe só foi fazer sucesso na arte, ela já tinha quase 50 anos. Fora a Então, instabilidade, né, amiga? porra, a gente passou o pão que o diabo amassou, entendeu? E Então, foi assim, muito louco quando você fez essa conexão, né? Quando a gente teve essa conversa, que óbvio, aí né? você Parece uma rememorou coisa muito isso. óbvia, mas eu acho que eu não tinha noção do quanto que isso era. Impactava, Existia né? uma Tipo, camada pejorativa, né? uhum, Sobre isso. E no livro aqui, a querida da Júlia, ela fala, né, que existe uma expectativa, né, sobre artistas, né? Primeiro, existe muito preconceito,
né, de que artistas são pessoas desestruturadas, de que artistas são pessoas que não têm uma carreira, né? Não, a arte Vagabundos. ela é um acaso, né? Tipo, aí deu certo, fulano, 1 em 1 milhão, entendeu? De que a arte não é uma profissão, ela é uma aposta. E que os pais não desejam isso para os filhos, enfim, ela fala muita coisa aqui sobre a forma como se vê artistas, né? E eu acho que ao longo do tempo isso foi mudando, porque hoje a gente tem uma indústria do entretenimento, várias indústrias da arte. Então, os artistas hoje são classe trabalhadora, como qualquer pessoa e etc. Mas esse imaginário do artista enquanto um ser especial e etc. ainda persiste no nosso cotidiano, no nosso imaginário. Que Então, vai de 2 extremos, né, ou o artista como essa pessoa muito especial, escolhida, com um isso, a dom, dedo. né, assim, que veio com algo diferente para o mundo, ou nesse imaginário do artista como uma pessoa vagabunda, que não quer trabalhar, que acha que a vida é um morango, que aí eu acho que entra até num ponto de achar que é coisa de gente branca, que é um papo que me incomoda muitíssimo, que é tratar esse tipo de coisa como branquice. Ai, tá gastando um tempo Como algo fazendo isso. supérfluo, eu acho que esse é o É, ponto. E uhum. aí, E logo, se é aí supérfluo, não é não é pra para gente nós. preta, não é pra nós. Então, eu acho que são esses imaginários que a gente constrói ao redor, né? Que a gente vai sendo ensinado, assim, né? Isso vai moldando a perspectiva que a gente tem. E acho que até entra num lugar da coisa do brincar mesmo, né? Do quanto que às vezes é visto como uma coisa de criança. Então, se você é uma pessoa adulta, não cabe, né, Mona? Mas Você também tem que tem um trabalhar fator, as se você outras é uma pessoa coisas. negra, muito provavelmente você não brincou nem quando criança. Exato. Porque as pessoas começam a trabalhar com 9 Se você é anos. uma menina negra, você teve que criar as outras crianças da sua família, ou sei lá, começar a trabalhar muito cedo. São vários fatores, né? E aí, esses últimos tempos, depois que eu me mudei, acontece um grande fenômeno comigo, que eu inclusive adoro e alimento, que é quando eu estou passando por momentos muito complicados emocionalmente, de transição, e que estão me demandando muita energia emocional, digamos assim, eu volto a assistir os desenhos que eu assistia quando eu era criança para me dar um nível de conforto, assim, para me regular mesmo. E aí, logo que eu me mudei, eu comecei a assistir Charlie e Lola todos os dias de manhã tomando meu café. Charlie e Lola é um dos meus desenhos favoritos da vida. Se você não conhece, ele passava no canal da TV Cultura, que eu amava. Ai, nós crianças, TV Cultura, e hoje somos artistas. Ah, que choque. Crianças TV Cultura, Canal Futura e por aí Sim, vai, né? tudo. Crianças Castelo rá tim Aham. E aí, Charlie Gente, Lola eu é um tinha desenho que eu uma diva negra adoro. no Castelo rá tim Ai, que eu era a minha amava referência. ela. Eu amava ela, ela é tão linda, né? E aí, Charlie Lola é um desenho que ele é baseado em livros e tal, e ele é todo feito de colagem, né? São desenhos, você vê que são desenhos com traços bem infantis até, e que são recortados ali e animados, e eu adoro. E aí eu comecei a assistir todos os dias e tal, e teve um dia, e eu tava postando isso no Instagram, e teve um dia que alguém mandou mensagem pra mim falando: "Cara, eu tô ficando muito inspirada a assistir desenho também e tal", e eu adorava, e tipo assim, como meio que um choque, assim, de uma pessoa adulta ver desenho todo dia tomando café. E é muito louco como a gente vai perdendo essas coisas, né, e é esse ponto que a Mariana trouxe, às vezes a gente nem teve pra perder quando vira adulta. Mas eu acho que a gente vai criando esse imaginário de que tem certas coisas que não são pra nós. Que um hobby, um lazer, assistir um desenho, colorir, brincar, são coisas que não são para nós e que a gente tem que se contentar com isso e viver a vida só no ponto da produtividade e tal. E eu acho que a gente precisa fazer um processo de resgate desses elementos, que são elementos que nutrem a alma da gente, e que às vezes a gente não está entendendo por que que a gente está tão estressada, por que que a gente está com tanta dor de cabeça, ou por que que a gente não consegue dormir direito, ou por que que a gente está com tanta fadiga,
Sendo que a vida é você trabalhar e ficar no celular rolando feed infinitamente. Então, eu acho que resgatar esses lugares também causa um efeito de presentificação na vida, que eu acho que é muito importante, tendo em vista isso que a gente está trazendo desses momentos que a gente tomou um choque, de repente estamos em novembro, tomou um choque, de repente tem 2 meses que você não respondeu uma mensagem no WhatsApp que você tinha que responder, ou que você queria responder. Porque você ficou vivendo a sua vida de cão, não no sentido da vida ser terrível, mas no sentido de acordar, comer, tomar banho, trabalhar, não sei o quê, dormir. É uma vida meio canina, assim, né? De todo dia meio que a mesma coisa. Uma Sim. coisa, amiga, que ela fala, eu queria ler um trecho aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, sobre a carreira e a arte e tal. Ela fala assim: crianças artistas são instadas a pensar e agir como crianças médicas ou advogadas. Diante do mito do artista que passa fome, raramente uma família diz para um filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes. Em vez disso, as crianças são no máximo encorajadas a pensar nas artes como um hobby, uma espécie de enfeite que serve apenas para adornar as margens da vida real. Aí mais na frente, ela fala sobre essa coisa, né, de para muitas famílias uma carreira na arte realmente está fora da realidade econômica e social, porque a arte não vai pagar as contas, né, nesse sentido. Então, isso também é um ponto que as pessoas sempre trazem. E aí ela vai contando a história de uma terapeuta infantil que trabalhou, tipo, 30 anos com crianças com deficiência e tal. E aí, quando ela já estava com mais de 40 anos de idade, mais 50 anos de idade, ela estava muito insatisfeita, não entendia por quê, porque ela era uma pessoa de sucesso na carreira dela e tal. E ela começou a adaptar um livro infantil para o cinema. E aí, quando ela estava no meio do roteiro, no meio do processo, né, de adaptação, ela teve um sonho em que ela abandonava a criança dela, artista, e ia embora. E aí ela se lembrou, assim, de que antes da carreira dela de terapeuta, ela estudou artes. Ela foi estudante de arte. Eu estudei artes cênicas até o 7º período, para quem não sabe. Era para eu ter me formado em 2014. Primeiro semestre de 2014. Isso tem 11 anos. E aí essa mulher, ela passa 2 décadas, né, tá falando aqui que ela passa 2 décadas reprimindo seus desejos criativos, despejando a sua criatividade no trabalho de ajudar os outros. E aí ela, depois de tantos anos, ela começa a querer ajudar a si mesma, e que a história dela é muito comum. Jovens artistas podem ser incentivados a se tornar professores de arte ou trabalhar com pessoas com deficiência. Futuros escritores podem ser empurrados para a advocacia, que é uma profissão de muitas palavras, ou em direção à medicina, pois afinal são tão inteligentes para desperdiçar sua inteligência com arte. Então a criança que nasceu para ser contadora de histórias pode se converter numa excelente terapeuta que apenas ouve as histórias dos outros. Apaga, bloqueia. Cancela. E aí, Cancela. depois disso, ela começa a falar dos artistas sombra. Quem são os artistas sombra? As pessoas que estruturam a sua vida, que são pessoas com uma verve criativa grande, mas que estruturam a sua vida em torno da criatividade e da arte alheia. Um manager de músico, que na verdade é um cara que super escreve, uma pessoa que escreve muito bem, e aí ela vira, sei lá, pesquisador acadêmico. Uma pessoa que é uma boa contadora de histórias e vira uma terapeuta. E aí ela vai falando que existe essa crença de que nem todos podem ser artistas, né? E aí esses artistas sombras são pessoas que gravitam em torno de tribos a que realmente pertencem, mas ainda não podem provar que estão lá pelos próprios méritos. Então você fica ali, você casa com um grande artista, você trabalha com arte nas beiradas, né? Eu me lembro que quando eu estava ali com 17 anos, que eu tinha que escolher a carreira para onde eu ia e tal, e eu frequentava muito os bastidores da televisão com a minha mãe, né? Desde criança. Eu conto isso no meu TCC, né? Que minha mãe era mãe solo, não tinha com quem me deixar, e ela me levava para os bastidores das coisas, porque ela não tinha com quem me largar. E aí, isso, que era uma coisa péssima, né? Era horrível para ela, era provavelmente também ruim em várias medidas para mim, mas teve
componente muito positivo que eu aprendi como funcionava, né, a TV, o cinema, o teatro. E com 14 anos, por exemplo, eu sabia fazer iluminação, som, tudo de teatro, por exemplo. E aí, quando eu estava ali com 17 anos, eu comecei a ficar muito encantada por iluminação, direção de fotografia, eu achava muito bonito e tal. E aí eu resolvi que eu queria fazer cinema para fazer direção de fotografia. Comecei, estudei um tempo e larguei, não tinha condição de pagar, porque na época só tinha cinema em faculdade particular e era uma fortuna. Assim, a gente ainda gravava coisa em fita, gente, quando eu comecei. Então, eu tinha que ter grana para pagar as fitas, para pagar as xerox, para pagar tudo. Todos os trabalhos eram gravados em fita. Cada fita era tipo R$ 25. Fora a mensalidade, que na época era 1.200, o salário mínimo era 500. Então, eu não tinha grana para fazer cinema. Eu não tinha estabilidade financeira, na verdade, né, para ter uma formação artística, que era o que eu gostaria de ter e não conseguia. Então eu fui vendo que eu fui indo para coisas mais baratas, tipo, comecei a escrever, então eu fui trabalhar com rede social, por quê? Porque rede social é de graça, tipo, não tem um custo. Então você vai adaptando o seu dom criativo para a sua realidade material. E isso, por vezes, é ótimo. Eu sou uma pessoa bastante criativa, tive sucesso, de uma certa forma, no que eu me propus a fazer, mas, né, é uma coisa meio capengosa, digamos assim. Eu fiquei Apagada, ali né? artista sombra, né? Mona. É babado. Um silêncio ensurdecedor aqui, porque não tem. Entender por que Sim, eu demorei a sustentar essa história de caminho de artista? pois é. E aí eu fico pensando que tem todos esses pontos, e eu fico lembrando que tem um episódio do podcast da Nathalie Neri, que eu já indiquei aqui antes, que é muito bom. Eu não lembro exatamente qual que é o episódio, porque já tem um tempinho que eu escutei, mas era ela falando da questão da casa também, mas o ponto que me pegou foi ela falando que ela queria ter uma perspectiva de que cada coisa que ela fizesse de cuidado da própria casa, de lavar uma louça, de fazer uma comida, de entender aquilo como uma espécie de encantaria, de como se ela fosse mesmo uma bruxa fazendo ali um feitiço, uma poção e sabe assim, de eu tô fazendo isso aqui é uma magia que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um chá, isso aqui é uma magia. Ritualizar o cotidiano, né? Ritualizar. Isso, amiga. Ritualizar o cotidiano. E eu acho que tem esses dois lugares que eu acho que são importantes da gente falar hoje, que é primeiro de que talvez você seja uma pessoa que é uma artista e você ainda não deu conta por N motivos de sustentar, se ver nesse lugar. E aí eu falo na minha experiência, assim, tem muito pouco tempo que eu me digo artista. Eu acho que isso foi uma percepção que veio esse ano, quando eu passei a frequentar o ateliê, que eu já contei aqui também, já divulguei lá no nosso canal do WhatsApp o que eu fiz essa semana e tudo. E até tô pensando agora o tanto que é custoso para mim ir pro ateliê toda semana, mesmo que eu adore ir pro Sustentar ateliê, a mas rotina sustentar artística, a sustentar aí, prática porque artística. para mim, em alguns lugares tem uma vozinha falando, Não é para Mona, você. Quem você terça-feira de pensa que é, né? manhã você indo pro Mangabeiras. Mangabeiras é um dos bairros mais caros aqui de BH. Dona Helena, você indo pro Leblon, Indo para uma mansão no Mangabeiras, ficar uma terça-feira de manhã fazendo arte. Tipo assim, e aí eu acho que pra mim às vezes é custoso. E é um ambiente que eu me sinto muito bem, muito confortável, muito acolhida. Tipo, faço minhas coisas, descubro muitas coisas lá que eu não tinha nem ideia que existiam. E acho que eu descubro nomes também para as coisas, sabe? Coisas que eu fiz a vida inteira e eu fico, isso chama assim? Tem esse nome? Caralho. E aí tem muito pouco tempo que eu me digo artista e tem um pouco mais de tempo que eu me digo escritora. E eu lembro do dia que eu coloquei na bio do Instagram, tipo, escritora.
E Ai, foi uma coisa amiga, que, tipo eu assim, que falei disso na acelerou o terapia essa semana. coração. Eu falei disso na terapia. Foi uma parada que acelerou meu coração, porque eu ficava assim, volta nesse lugar, né? Quem é você para falar que você é escritora? Você não tem um curso, não tem uma formação, não publicou livros, não sei o quê. Mas foi um processo muito íntimo meu, assim, de primeiro. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de começar a faculdade, eu tinha uns 18 anos, e eu fazia uma terapia com outra terapeuta, e eu lembro que eu levava isso, que eu escrevia muito, mas que eu não conseguia mostrar as coisas que eu escrevia para ninguém. Eu tive muitos. A minha história com a escrita é muito longa e eu participei de concurso, sabe? Concurso assim de escola, de você escrever uma frase e aí você ganha, sei lá, um bombom. Eu ganhava esses concursos, eu escrevia crônicas que as professoras selecionavam para o jornalzinho da escola e tal. E eu gostava dessas coisas, mas ao mesmo tempo eu não conseguia validar esse lugar de que aquilo ali era uma escrita. E eu escrevia muito. E nessa época que eu estava nessa terapia, o Alan, a gente já namorava e tal, e ele tinha muita dificuldade para dormir. Então, às vezes, eu ligava para ele à noite e eu contava história de Niná. Eu inventava na hora. Ligava para ele, começava a inventar as histórias e contava, e aí ele dormia, e eu desligava o telefone. E aí eu comecei a escrever essas histórias, tipo, histórias infantis, basicamente, historinha de dormir. E aí eu tenho essas histórias escritas assim num drive e tal. Mas era só isso, era onde eu me Eu tenho um limitava ali. personagem que eu inventei pra Iô, né? Que eu conto desde que ela tinha, tipo, 1 ano de idade. Eu Ai, é conto muito a bom. história de um personagem que eu inventei pra ela e é muito engraçado. Pois é, e é tão gostoso fazer historinha infantil. Vamos escrever um livro infantil, A amiga? gente tem que escrever, Vamos amiga. fazer. E aí é muito gostoso. Só que eu tinha muita dificuldade de mostrar isso para as pessoas, então eu escrevia, mas ficava para mim. E aí eu acho que foi pouco antes da pandemia, assim, que eu escrevi um texto e postei no Instagram, que era um texto para o meu avô. E aí, depois que eu escrevi esse texto, eu comecei a tomar gosto e fui escrevendo mais textos e postando e tal. E na minha rede ali, com as pessoas que eu conheço e tudo. Até chegar no ponto que eu consegui me dizer escritora. Mas foi um negócio que ficou assim na garganta, com muito receio de dizer e pensar da onde eu tô tirando essa validação, né? Até entender que a arte tá em outras vias, é uma outra parada, né? E eu acho que tem esse ponto de da gente se entender enquanto artista e tem o ponto de construir uma vida que seja criativa, uma vida que seja uma vida com rituais, com encantamento, uma vida que você veja sentido, uma vida que a gente esteja presente. E eu acho que a criatividade, enquanto essa metodologia, traz isso pra gente, porque a arte implica em que você esteja Presente. conectado e presente naquilo que você está fazendo. Não dá para fazer de uma forma desconexa, assim. Eu fico pensando, essa semana eu estava terminando um bordado que eu fiz lá no ateliê, que eu mandei foto lá no canal. E aí eu estava em casa e eu tinha acabado de ter um dia de atendimento, eu estava cansada e tal, e aí eu peguei para poder fazer esse bordado, e foi tão gostoso, porque tem uma coisa, eu não sei se você sente isso, amiga, não sei se é uma coisa geral, mas quando eu tô bordando, é como se todas as memórias estivessem pingando, assim, respingando no meu corpo. Porque aí eu estava bordando e aí eu estava lembrando de quando a minha mãe me ensinou a costurar quando eu era criança, quando a minha mãe me ensinou a costurar um botão, e aí eu fiquei com hiperfoco em botões, e aí minha mãe comprou um monte de botões, e eu botava botão em tudo, e costurar botões e tal, e isso vai fazendo uma coisa com o meu corpo de me levar quase como se eu estivesse transitando entre as dimensões da minha vida. Se eu vou lá atrás, eu venho no presente, eu penso no futuro. E é algo que eu sinto também quando eu tô cozinhando. E aí eu comecei a perceber que. E aí, enquanto eu estava bordando, eu comecei a construir um texto na minha cabeça para falar sobre isso. E relembrando, porque quando eu tô fazendo comida, quando eu tô cozinhando, eu volto lá atrás também. Eu lembro da minha mãe me ensinando a ralar uma cenoura e eu não conseguia porque eu não tinha coordenação motora o suficiente, mas eu estava aprendendo a ralar uma cenoura. Eu lembro da minha mãe
picando couve, sabe? Fininha. E aí isso é muito louco, porque quando eu lembro da couve, eu lembro da minha mãe me ensinando e lembrando da mãe dela falando: a sua avó cortava a couve fininha, fininha, e eu nunca consegui cortar fino igual ela, mas ficava tão bonito e tal. Então, quando ela estava me ensinando, ela estava lembrando da mãe dela, da infância dela, porque a minha avó morreu, minha mãe tinha 7 anos. Então, são memórias de uma primeira infância ali, de um período muito curto. E o quanto que está presente nesses momentos, ritualizando e não fazendo, por exemplo, toda vez que você vai fazer alguma coisa, botar um vídeo, botar uma coisa para escutar, tentar fazer uma coisa produtiva com aquele tempo, ou se distrair daquilo que você está fazendo. Um ruído, né? Um ruído. E isso faz a gente, em muitos momentos, perder isso que é nosso. Assim, e aí eu fico pensando isso, que nesses momentos que eu tô cozinhando, e aí eu tô picando um pepino, e aí eu lembro que a minha mãe pica o pepino, que ele fica quase transparente, assim. Eu não sei como ela consegue até hoje. Eu tento todas as vezes e ainda não consegui chegar nessa magia do pepino. Essas memórias vão voltando. Só que se você não tá conectada no presente ali do que você tá fazendo, se você tá se distraindo, isso não vem. E aí eu fico pensando no quanto que a gente perde também disso que é nosso e que constitui quem a gente é. Eu tava pensando aqui, ouvindo você falar, amiga, que essa parada, primeiro, né? Eu queria retomar um ponto que você falou do negócio da escritura. Essa semana na terapia, a Simone falou pra mim, porque eu tava contando pra ela um pouco do que eu contei aqui pra vocês, eu contei, né? Que eu tava fazendo, que eu tô fazendo o caminho do artista e tal. E aí ela falou: Você lembra do dia que eu falei pra você que você é escritora e você ficou em absoluto choque? Quem me disse que eu sou escritora foi a minha terapeuta. E aí eu fiquei realmente, eu lembrei desse dia, eu falei, cara, eu não lembro. Aí ela meio que me rememorou essa sessão, falou de outras coisas que a gente tinha falado no dia, eu falei, lembrei. E aí, assim, realmente, eu fiquei paralisada. Eu fiquei paralisada, eu fiquei em absoluto choque. E nessa semana, primeiro, né, que eu rompi o bloqueio criativo. E aí eu fiz post lá no Instagram do Senta. Eu A retomei a mulher escrita do estava meu um luxo, livro. tá? Eu Ela, retomei nossa a escrita senhora. do meu livro, Mores. Eu encontrei um texto. Eu participei de um laboratório de escrita da FLUP, aqui no Rio, para escritoras negras há anos atrás. Eu fui selecionada. Era um laboratório em homenagem a Carolina Maria de Jesus. E aí foi a primeira coisa de escrita que eu participei, assim, de formação e tal. E eu desisti da publicação. No final, tinha a publicação de um livro com textos das participantes. A maioria das pessoas não publicou. Diria que, sei lá, 30% das pessoas publicou. Então, para Caramba, vocês amiga. verem como isso é É sintomático. muito sintomático. É muito difícil para nós publicar. É muito difícil para nós Caraca. expor o que a gente escreve. E eu fui uma dessas pessoas que desistiu. E aí, essa semana, eu achei o texto que eu ia publicar. Eu achei a sinopse que eu desenvolvi durante o laboratório e eu achei o início do texto. Antes disso, horas antes, eu tinha voltado à escrita do meu livro e eu entendi que eu estava muito incomodada com o primeiro capítulo, que eu não estava gostando do que eu tinha escrito ali e tal, que não sei, tinha uma coisa ali que eu não estava curtindo, que eu estava achando um texto ruim. Não era uma autocrítica, tipo, destrutiva. Eu não estava gostando do texto mesmo. O resto do texto estava ótimo, mas aquele primeiro capítulo tá me incomodando. E aí, quando eu caí nesse outro texto, que é um texto ficcional, esse meu texto, meu livro, ele é um texto em primeira pessoa. Ele começa com um relato de experiência e aí ele vai para discussões teóricas, né? Que é baseado no meu TCC. Esse outro texto do laboratório da Carolina Maria de Jesus é um texto ficcional. E aí, quando eu caí nesse texto, eu falei, gente, que texto bem escrito, nem parece que fui eu que escrevi. Foi a primeira coisa, o primeiro pensamento foi, nossa, muito bom esse texto, eu queria continuar lendo. Nem parece que fui eu que escrevi, né? Porque um texto bom eu não posso ter escrito um texto bom. Incrível. Enfim,
Eu sei que retomei, dei continuidade a esse texto ficcional. Escrevi mais, acho que uma página. E é isso, assim, era um texto muito verdadeiro. E aí o início do texto é sobre raiva, né? Já falamos sobre isso aqui também. O início do texto é uma personagem, é uma menina que é neta e filha de mulheres que foram empregadas domésticas, e ela tá fazendo cursinho para vestibular e ela quer ser escritora. E aí ela limpando a casa, ela acha os diários da avó dela, que se chama Carolina. E aí o texto, ele é um misto do diário dela com o diário da avó. É alternado os relatos dela lendo o diário da avó e relatos dela de um diário que ela escreve. E aí ela começa, no início do texto, o início do texto é exatamente ela falando que ela estava estudando, mas que às vezes ela fazia alguns bicos de faxina, e uma pessoa, né, a pessoa que contratou ela para fazer essa faxina, dizia para ela que ela era uma ótima faxineira, que ela não tinha que pensar em outras coisas, porque a faxina dela era a melhor faxina que ela já tinha visto. E o quanto que isso despertou uma raiva muito grande nela. E aí o texto era uma narrativa dessa raiva, desse sentimento de escrever não é para mim. Amiga, eu preciso ler esse texto. Eu já imaginei todas as cenas, porque quando eu leio ou quando eu escuto alguma coisa, eu imagino como se fosse um filme. E aí eu vi todas as cenas e é muito bom. Aí eu fiquei, eu mesma lendo meu próprio texto, aí tem um choque, pedaço, né? tem um pedaço que eu escrevi que é ela narrando um pouco da vida da avó dela, né? Ali ela mesma narrando a partir das próprias memórias, falando que o avô foi embora, mas foi o avô que construiu a casa. E aí é um capítulo que ela fala só do avô. E aí esse capítulo é ela falando que o avô construiu a casa e a única coisa que ela tem do avô é a marca do pé dele no cimento. Amiga, isso é muito bom. Eu quero E não aí, só a publicação disso escrito, mas eu quero um curta, um filme. Que e aí isso, o que eu bicha? ia falar, assim, que ela nesse trecho do texto, ela pisa na marca do pé do avô, e aí toda vez que ela tá brincando no quintal ali na área de serviço, ela pisa ali naquela pisada, e ela conversa com o avô, né? Ela fica ali trocando ideia com o avô, porque a única coisa que ela tem do avô é aquela marca de pé no cimento. E ela fica conjecturando como seria se o avô tivesse vivo, como seria se ela tivesse convivido com esse avô. A ausência desse avô muito presente naquela marca de pé. Eu Né? nunca mais vou te dar sossego na sua vida Então, enquanto assim, isso não gente, o estiver caminho publicado. do artista, eu escrevi esse capítulo agora. Esse da marca do pé eu escrevi agora. Escrevi Amiga, durante essa muito bom. semana. É muito louco como a gente... Essa coisa do não é pra mim, ao mesmo tempo, tem uma parte do livro que ela fala assim... É preciso uma enorme força do ego para dizer a pais bem-intencionados, mas dominadores, ou apenas dominadores, espere aí, eu também sou um artista. A temida resposta poderia ser, como você sabe? E claro, o jovem artista não sabe. Há apenas um sonho, uma sensação, uma urgência, um desejo. Raramente há uma prova real. Mas há um sonho que continua vivo. E a minha sensação com arte, né, é que eu não tenho nenhuma certeza de que eu sou artista. Mas eu não consigo matar isso. Isso não morre. E olha que eu sou uma pessoa que tentou, de todas as formas possíveis, matar a minha criatividade, a minha veia artística e etc. Até porque quando você vem de uma família que não tem ninguém artista, eu acho que já é muito difícil, porque você não tem nenhuma Referência, que é o meu nenhuma caso. perspectiva de, tipo, para onde que eu vou, o que eu faço com isso? No meu caso, eu tenho uma pessoa que artisticamente é muito maior do que eu, porque é uma pessoa com 40 anos de carreira que é reconhecida em todos os lugares do Ou Brasil. seja, não tem sossego, amores. Não tem sossego.
Então tem uma base comparativa muito desleal, né? Para mim, comigo mesma, né? Eu não tenho eu não tenho o direito de começar do zero e errar porque a comparação ela é muito gigante. E assim, só que assim, eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu não tenho mais essa opção de acho que foi um processo muito longo de perceber que eu não tenho essa opção. Ser artista para mim não é uma opção, não é uma coisa que eu escolhi. É uma coisa que me adoece, inclusive. Se eu ignoro Nossa. isso me adoece a níveis que não sei explicar, Me entendeu? fez lembrar, uma vez eu escutei um podcast com a Domitila, que foi do BBB 21, acho. Acho que 21. E aí. E eu tinha adorado a trajetória da diva, né? Nunca vou superar ela não ter vencido. Ela é maravilhosa Enfim. mesmo. E foi a temporada daquela. Ai, songamonga, daquela coitada daquela Amanda, que ficou deitada a temporada inteira pra depois ganhar o programa. Mas, ai, desculpa, gente, eu senti muito ódio na época, pra mim não tem cabimento. Ela, pra mim, é a Taylor Swift, a representação da Taylor Swift. Horrível, né? Esteja dito aqui também que sou Hater um de dos ser de grandes Taylor Swift. traços da minha personalidade é ser hater da Taylor Swift desde adolescente. Mas, ela falou uma frase uma vez nesse podcast que era: o seu chamado vai continuar chamando. Se é o seu chamado, ele vai continuar chamando. Não é uma frase dela, mas era uma frase que ela tinha entrado em contato e tal, e ela trouxe isso pro podcast, falando da trajetória dela como ativista, né, de que isso chamou ela. E aí eu lembrei também que essa A semana Subu Fusomé, amiga, ela fala que um dom não utilizado, ele apodrece dentro da gente. Nossa, horrível. Terrível. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Vira uma fonte de angústia, frustração e E amargor. vira um assim, mofo mesmo, né? Vira um Você bolor. fica amargo. E aí isso me fez lembrar também que essa semana eu vi um corte no TikTok de um podcast que a Ebony participou. A Ebony, que é uma rapper, né? Uma cantora de rap. E ela tava falando sobre... Perguntaram alguma coisa pra ela e tal, e ela tava contando porque ela foi adotada e ela vivia num quintal de família, né? E a família que vivia lá, os parentes dela eram muito crentes, eram muito evangélicos. Então ela não teve contato com vários tipos de arte, de cantores, de música, porque tinha esse contrato social ali de que não se tocaria algo que não fosse evangélico, enfim. E ela falou um negócio que me pegou muito, que eu até salvei o vídeo para depois tentar cortar essa parte, que ela falou... Ela vira para a audiência e ela fala: olha, pessoas grandes vão me entender, mas tem um momento que o meu quarto começou a ficar pequeno para mim. E aí, depois que o meu quarto começou a ficar pequeno, a minha casa começou a ficar pequena para mim. E o lugar onde eu morava começou a ficar pequeno. E aí foi tudo ficando pequeno, porque eu era muito grande para aquilo que era pequeno. E aí eu acho que volta para esse lugar de que muitas vezes as pessoas podem fazer uma leitura disso como uma arrogância, mas eu não acho que seja. Vocês já sabem que eu sou hater da modéstia e eu acho que a gente precisa se enxergar do tamanho que a gente tem. E eu falo isso, inclusive, para certas pessoas, né? Morena. Sabem quem é. E aí, quando ela falou isso, me fez pensar nesses dois lugares, assim, de... Chega um momento que você não cabe mais nessa pequenez que a gente fica tentando É tipo criar. um ovo, né? Você vai ter que quebrar e sair, porque simplesmente não cabe. E eu acho que a gente vai tentando se apequenar e tentando abafar esse chamado, né? Essa pulsão artística, e isso vai realmente te adoecendo, porque é um negócio que é muito surreal. Eu tenho muita certeza, e eu vou dizer isso aqui para todos vocês, que eu tenho muita certeza que pelo menos 99% de vocês também são artistas. Pelos traços de coisas que nos unem, pelo desejo de conseguir ficar escutando 1h45, nós duas aqui falando das coisas que a gente fala. Então eu tô jogando isso pra vocês,
que eu tenho quase certeza de que vocês também são artistas. E se você tá ouvindo isso aqui, isso tá batendo em você, você sabe o que é o sentimento de você ser uma criança e ter esse desejo, que você pode não saber explicar, não saber Nem de onde vem. nomear, nem de onde vem, mas é um negócio muito, muito forte e que causa um arrepio por dentro, como se você tivesse mesmo tomando uma descarga elétrica. E isso não vai parar. E eu já entendi, eu acho que esse momento que a Morena tá chegando também, de que isso não vai parar. Você pode fazer o que você quiser, você pode rodar o mundo, você pode se enfiar na carreira mais tediosa possível, você pode lotar a sua agenda de trabalho para não ter tempo para tentar não pensar nisso, Não mas vai adiantar. continuar lá. Não vai Venho do adiantar. futuro para te dizer, não vai adiantar. Não vai adiantar. E quando você se conectar com essa parte, a vida vai fazer. Tipo assim, é surreal. Embora eu tenha essa perspectiva, né, de me sentir desconectado de mim ao longo desse ano, mas estar no ateliê fez um boom na minha vida que é muito surreal. Assim, de fazer essa conexão com o meu corpo, com os meus pensamentos, com as minhas memórias, do quanto que isso vai me alimentando e me trazendo milhares de ideias e de uma visualização de vida que Tá eu para tinha além da perdido. prática artística, amiga. Tá Isso, muito a para arte, além. ela conecta a gente com a própria vida, assim. Ela dá sentido às coisas e a gente se liga à vida de uma forma muito mais intensa. Para emendar no Total. que você falou sobre o chamado vai continuar te chamando, eu queria ler uma outra frase que ela traz no livro que diz assim: não importa quão lento é o filme, o espírito sempre fica parado o tempo necessário para o fotógrafo que ele escolheu. É uma frase ou da, não sei se é homem ou se é mulher, Minor White, que está na página 83 do livro O Caminho do Artista. É uma coisa que eu entendi, assim, e eu fiz isso em alguns momentos até propositalmente, né? O tema que eu pesquiso e o livro que eu estou escrevendo há alguns anos é sobre afrofuturismo, que é o tema da minha pesquisa. E durante os últimos anos eu fiquei esperando que alguém escrevesse esse livro. Porque não tem um livro teórico brasileiro sobre afrofuturismo publicado. E eu tô enrolando, eu tenho contrato com uma editora há 3 anos e eu não publiquei. A editora já foi vendida e tal, e aí agora eu tô procurando outra editora. E é isso, eu fiquei esperando que outra pessoa fizesse, só que adivinha? Mesmo que outra pessoa faça, Não vai ela ser o não vai mesmo fazer livro. o meu livro. Não vai. Não importa quanto tempo eu demore, seja para escrever esse texto ficcional que eu falei aqui, seja para escrever esse livro, seja para escrever as sinopses. Tem várias sinopses de livro infantil já desenvolvidas. Então, assim, não importa quanto tempo leve para que eu me mexa. Essas coisas estão paradas, me olhando e esperando que eu vá na direção delas. E o que eu tenho para dizer para você que tá aí e que porventura tem uma música que escreveu e guardou, uma caralhada de poesia que também tá aí no fundo da gaveta, um caderno que não sei o que, não, um desenho que nunca mostrou para ninguém, é que não importa quanto tempo você leve para desengavetar isso, isso está esperando por você. E se você não der ouvidos a isso, você vai sentir o amargor o resto da sua vida, por você não escutar o que você mesmo está pedindo, né, o que a sua arte está pedindo para que você dê conta, dê vazão. Uma semana de prática artística mudou completamente a minha vida, assim, já me tirou de um bloqueio de anos. Eu fiquei muito tempo sem conseguir escrever. Escrevendo pouco, escrevendo mal, escrevendo coisas que eu não gostava. Então, assim, sabe, tipo, às vezes é pouco o que você precisa. Às vezes é 15 minutos de escrita ou 15 minutos de pintura por dia, tipo. E é um negócio que, quando ele entra no nível do inegociável, virou uma tarefa vermelha lá na minha rotina, entendeu? É uma coisa inegociável pra mim. Ai, mas eu tenho filho, eu tenho 500 coisas pra fazer, eu tenho não sei o que, tenho e vou continuar tendo.
se eu fizer e se eu não fizer. Então, não vai mudar nada na minha vida se eu fizer, né? Tipo assim, eu preciso disso. Então, vai mudar porque eu vou fazer. Então, é isso. Uma das coisas que ela lembra aqui também, por fim, para encerrar a minha fala sobre esse livro, é que a gente tem muito medo da nossa criatividade, a gente tem muito medo da arte, porque a arte envolve o desconhecido, ela envolve o risco, ela envolve mudança, ela envolve você concluir uma coisa que você não sabe, ela envolve você aprender uma coisa sobre você mesmo que você nunca imaginou, né? E é por isso que a arte também, ao mesmo tempo que ela é muito apreciada socialmente, ela também é muito temida. É por isso que as pessoas têm muito medo de artista. Artista é uma figura meio estranha, né? Então, porque isso está ligado à liberdade, né? A arte ela tá ligada a um fazer que só você é capaz. A sua arte só você é capaz de fazer. E para que você faça, você vai ter que se libertar de muita coisa. Então, é algo disruptivo, é algo perigoso nesse sentido de quebrar as coisas como elas estão. E aí uma coisa que também eu marquei assim de vermelho no livro é que ela fala: lembre-se de que para se recuperar, né, ela fala que esse é um programa de recuperação, né, de tirar a pessoa do bloqueio criativo, de recuperar o artista, né, interno. Para você se recuperar, você precisa estar disposto a ser um artista ruim. Dê a si mesmo permissão para ser um iniciante, porque ao se permitir ser ruim, você passa a ter a chance de ser um artista e talvez com o tempo se tornar muito bom. Então, a É questão aquela da história autocrítica do. É é aquela história babado. do lápis, né? O lápis com a ponta bem bonitinha, bem fininha, linda, sem nenhum defeito, é o lápis que não tá escrevendo nada. O lápis que vai estar escrevendo, ele vai quebrar a ponta, ele vai ficar meio mordido, porque Você você vai morder ele, morde. Entendeu? a tinta vai ficar gasta, ele vai ficar curtinho, Aham. pequenininho. Eu fico pensando nesse lugar que você traz do medo da arte, né? Me faz pensar muito no medo também que as pessoas têm de entrar em análise, né? Fazer terapia. Porque são duas E coisas que análise e eu arte têm uma sinto. relação muito, Nossa, total. muito O tanto amarrada. que eu passei a produzir mais arte quando eu entrei de fato em análise e o tanto que eu levo para análise coisas que eu descubro enquanto eu estou fazendo arte é surreal. E tem esse lugar, né, que você vai ter que se haver com o que vai sair e o que vai vir à tona, porque quando a gente pensa esse lugar de que a sua arte ninguém mais vai fazer, é porque o que te compõe é muito singular, né? O que faz a Morena conseguir escrever essa história, que eu estou impactada até agora, da forma como ela escreveu, com a riqueza de detalhes, são as coisas que ela experienciou e que moldaram a subjetividade dela, que é singular. A forma como eu escrevo da minha vida, ela tem a ver com tudo que eu experimentei. E são todas essas coisas ao mesmo tempo se movimentando. É a lembrança da minha mãe me ensinando a costurar, é a lembrança de estar brincando com terra quando eu era criança, é a lembrança de estar escrevendo um diário, é um concurso de escola, tudo isso é meu. Só que isso envolve não só você atravessar o bloqueio, né? Você quebrar as barreiras que estão dificultando, mas entender que isso é matéria-prima para a sua arte. É o trauma, é a dor, é a alegria, é a felicidade, são os momentos bons, são uma coisa que você ouviu quando você era criança, é uma coisa que você sonhou. Tudo isso é matéria-prima, então não é algo para você passar por cima, né? Como a gente falou também no último episódio, de tentar passar por cima da dor ao invés de atravessar. E na análise é a mesma coisa, você não pode se desfazer dessas coisas, e é uma crença muito comum de que isso aqui é um problema, então eu preciso resolver este problema, eu preciso melhorar isso, eu preciso evoluir e trabalhar nisso. Não, a gente precisa amassar essa massinha, a gente precisa Entrar em mexer o contato com isso. barro, entrar em contato e usar isso de forma criativa. E não pensando, vou pegar isso aqui e vou jogar no lixo porque isso é ruim. São todas experiências que compõem a gente e que, a partir do momento que a gente entende
a criatividade artística como uma forma de viver e uma forma de existir no mundo, isso é muito diferente de você se moldar para um ideal de produtividade que é vendido como o certo, que é você acordar a tal hora, você cumprir tantas e tantas tarefas, você usar um planner assim assado, você se vestir de tal forma, você trabalhar com tal coisa e trabalhar tantas horas por dia. É você moldando a sua própria realidade com as suas próprias mãos, com a terra que você tem, com a argila que você tem, que é sua e que ninguém mais tem. Pode ter uma parecida, pode ter uma que tem pontos em comum, mas ela é só sua. E eu acho que isso, para mim, é um valor que eu já sei desde muito nova, mas que cada vez mais fica claro quanto isso é inegociável para mim, que é me entender como meu próprio referencial. Entender que eu preciso fazer as coisas do meu jeito. E isso não quer dizer que eu não vá experimentar o que as pessoas me dizem, que eu não vá me conectar com o que as pessoas me ensinam, que eu não vá levar em consideração coisas que eu aprendi com outras pessoas, mas muito pelo contrário, mas que eu vou pegar toda essa massa e eu vou construir algo meu. Eu não vou viver de um jeito que eu tô vivendo a vida que outra pessoa disse que eu tenho que viver, mas eu vou fazer a minha própria vida e de uma forma artesanal. Eu tava lembrando aqui, amiga, que uns meses atrás, tá até no meu sonhário esse sonho. No meu caso, né, esses bloqueios, eles envolvem também, é isso, relações familiares, envolve outras coisas, né, envolve outras camadas. Eu tive um sonho, e aí falando de análise, falando, enfim, disso aqui, da relação com a arte e tal, eu tive um sonho que eu tava na casa da minha mãe, que não era a casa dela, eu tava com ela numa casa que era a casa dela no meu sonho. Eu pegava um pedaço de madeira e eu quebrava tudo. Eu quebrava a casa dela inteira. Eu quebrava, não sobrava um objeto inteiro na casa. E aí, ela não tinha reação. Ela ficava parada, tipo, observando eu quebrar tudo, a casa inteira. E aí o sonho acabou. E aí eu levei esse sonho pra análise. E, enfim, muitas questões, vocês já entenderam, né? Eu acho que o processo de construção de um mundo próprio, né, de você ter autonomia para construir um mundo interno, porque eu acho que você só pode parir um artista dentro de você quando você tem uma casa para ele morar, né? Você precisa ter um mundo próprio, você precisa ter um mundo seu. Inclusive, para que você consiga proteger essa arte e esse seu mundo interno dos outros. Precisa ter porta, precisa ter parede, teto, né? Você precisa poder fazer uma boa separação do que é você e do que é os outros, né? E eu acho que eu demorei bastante para conseguir fazer isso, porque você crescer à sombra de uma pessoa muito grande, que é reconhecida muito pelos outros e etc e tal, e uma pessoa com uma personalidade como a da minha mãe, que é uma pessoa uma personalidade muito expansiva, muito dominadora mesmo. A minha mãe é uma pessoa muito... Uma força da natureza. Exatamente. Minha mãe é Jansan, né, gente? Minha mãe é Jansan com Xangô. Então, assim, a minha mãe abre a boca, todo mundo para pra ouvir o que ela tem pra dizer. Então, é uma pessoa com uma força muito grande. Para você se desenvolver à sombra dessa pessoa, você vai ter que ter uma força tal qual. E aí eu me lembro, por exemplo, dela dizendo para mim, quando eu era criança, eu coloquei esse nome em você para você não depender do sobrenome de ninguém, nem de homem e nem do meu. Isso tá no primeiro capítulo do meu livro, inclusive. Eu coloquei isso no meu livro. Por quê? Porque eu precisaria ter uma força tal qual a dela para quebrar a casa dela e construir a minha. E ela foi xerecuda, tá? Porque Morena Mariá é um nome de artista. Não, há 34 anos atrás, né, amiga? Não existia morena, Por não favor. existia. Todas Por as morenas que eu favor. conheço têm 5 anos de idade. Por favor, Morena Mariá, essa composição. Não, até meu Você só nome é podia ser artístico. Meu nome artista, é amiga. Eu Você conto a só podia história ser do meu nome no meu artista. livro. Eu não vou contar Você aqui, já porque tem um nome a hora que eu artístico. lançar o meu livro, vocês vão ter que ler pra saber qual é a história. Mas é muito artístico e espiritual, tá? Tem esse Chiquérrimo. detalhe. Um acontecimento misterioso. E, enfim, tudo isso... Por que eu tô falando tudo isso, né? Pra dizer que
o processo de se construir artisticamente, ele exige proteção. E eu acho que ela fala muito disso no livro, assim, que foi uma coisa que eu acho que eu não tive a devida atenção em outros momentos da minha vida, quando eu flertei ou tentei produzir algo artisticamente, ou até produzir mesmo, que eu já produzi várias coisas artisticamente, eu não protegi o suficiente essas coisas, pelo tempo adequado, né? Então, é tipo um recém-nascido mesmo. Você tem que primeiro vacinar, você tem que primeiro papapá, você tem que primeiro cuidar, o negócio tem que se desenvolver, crescer e tal. Então, hoje, eu vejo que, além de eu ter conseguido colocar um teto sobre a cabeça dessa pobre criança, eu agora estou conseguindo não matar de desnutrição, que eu acho que é o ponto aqui que eu queria utilizar para linkar essa coisa que eu comecei falando de rotina. Por que comecei falando de rotina? Porque é preciso alimentar essa parte da gente. E eu É acho preciso haver muito, espaço e tempo para isso na nossa vida. muito simbólico que a gente começou o episódio falando sobre a maternidade também. E quando você falou do caminho do artista, você falou, eu nem era mãe. E agora a metáfora que você faz para a sua Que artista a arte e a minha interior, mãe têm uma ligação inquebrável, não tem como. sim, mas você faz essa metáfora da arte como esse bebezinho recém-nascido que você precisa Também. alimentar, criar, e algo que você aprendeu porque você é mãe. Sim, Se você consegue fazer essa metáfora hoje, é porque você é mãe total. da IO e porque Total. você precisou fazer esse movimento. Então, acho que é muito louco pensar isso e me fez lembrar. Meu diário tá aqui do meu lado, né? E eu tava mexendo aqui enquanto escutava Moreno. E eu lembrei que em 2023, quando eu comprei esse diário, que foi depois do fatídico episódio em que eu perdi o meu diário no Rio de Janeiro, eu entrei para o Intimar a Escrita da Laura Conte, que eu já comentei aqui com vocês. E eu estava numa fase que eu estava muito perturbada com o texto dela, Clarice Lispector, como sempre. A Que eu diva. tinha lido esse texto. Mentira, eu criei uma conta no TikTok em 2023. Eu não tinha entrado no TikTok ainda. E um dos primeiros vídeos que apareceu para mim foi a Denise Fraga lendo o texto da Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu. A arte é perturbadora, né, amiga? Da Eu Clarice fiquei Lispector, então. tão Fica com perturbada. ódio, Sabe né, o da que que me pessoa. perturbou? Porque eu escutei o texto, eu fiquei impactada, eu pensei, cara, eu quero gravar lendo esse texto. Eu não conseguia ler o texto em voz alta. Eu não conseguia, eu não dava conta de ler esse texto até 2024, sei lá, depois que eu fiz um intimário e tal. E eu vou ler o texto para vocês, porque hoje eu consigo ler. E aí, quando eu ler, vocês vão entender por que eu não conseguia ler esse texto. Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir.
mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Cara, assim. Clarice Lispector. Absolute literatura. Esse texto, Todos os textos da Clarice são muito perturbadores, amiga. muito. Mas esse me perturbou de um jeito que parecia que eu acordava e esse infeliz já tava lá me cutucando, assim, me De perturbando. manhã, E né? aí eu passava o meu dia com ele, tipo, zombando da minha cara. E aí eu ia dormir e ele ficava me cutucando e eu não conseguia dormir. É essa imagem mental que eu faço desse texto. Amiga, uma coisa interessante que aconteceu na última semana é que algumas pessoas próximas de mim vieram falar que eu mudei, assim, que eu tô estranha, que eu tô muito silenciosa. Pessoas muito íntimas, tá? Pessoas que eu amo, não são pessoas bizarras, tóxicas e. Não, mas as pessoas, tipo, é porque eu tô tendo menos tempo disponível, né? Também. Ah, isso é um babado. E Isso é um babado. aí, isso é um efeito do caminho do artista. O artista está ficando enigmático. Transmutando em esfinge. Ai, muito bom, cara. E isso tá perturbando. Olha como é louco, né? Como isso perturba as pessoas ao redor, né? Tipo, eu não falei uma palavra, as pessoas não sabem do que tá acontecendo, porque eu não falei, tipo. São pessoas próximas, muito próximas de mim, que eu amo pra caralho, mas que, sei lá, não fico falando qual livro eu tô lendo pra essas pessoas. Eu falo aqui no podcast. E aí é interessante, né? Tipo, uma das pessoas falou, não, porque fulano me ligou pra falar que você tá diferente. Meu Deus! Mana. É babado. Galera. É babado. O artista perturba. Se eu fosse eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Os amigos estão preocupados que eu posso estar dodói. Quem é essa eu atriz? Posso estar estranha. Quem é essa atriz? Quem é essa atriz? Mas eu sei, gente, que eu vou deixar esse texto aí pra vocês. Ecoando dentro da cabeça de vocês. Se você fosse você, como seria, o que faria? E aí eu acho que eu só dei conta de ler esse texto em voz alta quando eu passei a ser eu. Parei de ficar imaginando como seria a minha vida, quando eu pudesse fazer tal coisa. Comecei a efetivamente fazer as coisas. Quem poderia prever? Então, com essa eu acho que podemos ir para o nosso Exposed, amiga. Podemos. Começa pelo seu, porque eu acho que o seu ele é o ápice. Eu estou cintilando. De você sendo você e sendo brindada. Artístico. Entendeu? Gente, pelas fadas. Tô até assim, como conto isso? Algumas semanas fui para o show da Marisa Monte. Marisa Monte começou uma turnê, né, com orquestra e tal. E eu escuto Marisa Monte desde muito novinha, né? Marisa Monte está aí no imaginário brasileiro, com os tribalistas e tal. E eu escutava na rádio do meu avô, porque eu acho que eu já contei isso aqui, né? Que meu avô era um pouco perturbado e ele não queria só ouvir música num fone de ouvido, ele queria que toda a casa, o lote inteiro, tocasse suas canções. Então ele fez alguma gambiarra que ele botou uma caixa de som dentro do banheiro de casa, que se conectava com uma caixa de som que ficava no portão, e o lote era grande, é um lote grande, extenso. Então tocava em toda a circunferência. Não existia Wi-Fi, tá, gente? Não existia Wi-Fi, amor. E você é o da Era da rádio. Pra mim que você não é de uma família de artista, hein? Realmente. Vai, continua. Vou me abster dessa discussão, vou deixar para depois. Mas ele colocava a música para tocar na casa inteira, e era a rádio Itatiaia, eram umas rádios assim. E tocava muito MPB, né? E foi onde eu aprendi a escutar tribalistas, Marisa Monte, sei lá, Cássia Eller, Rita Lee, Jorge Versilo, que são todos artistas que eu escuto hoje, mas na época eu odiava, né? Gostava de uma música ou outra. E a minha mãe também gostava muito de Marisa Monte, de tribalistas. E eu lembro que velha infância, nossa,
Eu viajava em velha infância com meu crush da primeira série, blá, 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 blá. Então eu gostava muito. E eu já contei aqui pra vocês que eu precisei passar por um momento de resgatar os sonhos, né? Que foi ali entre 2023, final de 2023 e 2024. E foi uma música da Marisa Monte que foi o meu grande mantra de 2024, que foi Feliz, Alegre e Forte. E eu fiz uma playlist, que era uma playlist com músicas pra sonhar, manifestar, ficar de Lulu. E tinha lá Feliz, Alegre e Forte. Aí Feliz, Alegre e Forte foi o tema do meu bolo, do meu aniversário de 24 anos, lindo, verdinho, escrito Feliz, Alegre e Forte. E aí, eu muito sedenta por um show de Marisa Monte e tal. Marisa anuncia que ia começar a turnê. E onde ela começou, onde foi o primeiro show? Aqui, em Belo Horizonte. Aí vai falar que isso não é um sinal, que isso não é para mim. Eu me sinto protagonista nesse momento. Aí, pra mim, ela fez essa turnê e era pra mim. Os deuses estavam me abençoando. E aí eu não ia ir, porque eu estava sem dinheiro. Mas aí minha amiga Amanda falou, amiga, vamos passar no cartão e vambora. E aí fomos. O pobre, ele só é feliz porque ele tem um É cartão, sobre. gente. Eu com Esquece. cartão de crédito, meu amor, eu vou até o infinito e além. E aí passamos e fomos. E foi assim, surreal. Ela fez num parque, né, aqui pertinho de casa, pra onde me mudei. E aí eu fiquei me sentindo muito chique, muito patricinha, pensando, ai, Patricinha de Beverly Hills. de Beverly Hills. Ai, um show aqui no quintal da minha casa, porque é tipo assim, 5 minutos de distância da minha casa. E aí o show foi lindo, foi perfeito, foi tipo assim, muito mágico. E eu fiquei muito pertinho, então eu vi. Foi um dos poucos shows da minha vida de pessoa de baixa estatura e míope que eu consegui realmente ver o artista durante todo o show com conforto e tranquilidade. E aí foi lindo, foi perfeito. Ela tocou todas as músicas que eu amo e foi incrível. E aí, esse poderia ser o meu exposed da semana. Eu poderia falar pra vocês apenas isso. Ah, Marisa Monte, o show foi incrível. Mas não para por aí. Por quê? Um dos vídeos que eu gravei da Marisa cantando era ela cantando Maria de Verdade, que é uma música que fala de fadinhas e tal. E eu postei no TikTok e escrevi, então é assim que é no mundo das fadas, porque ela realmente parecia uma fada lá no show, e aí cantando a música e toda a vibe, muito esotérica, muito mágica. Postei isso no TikTok, pegou um número considerável de visualizações, porque o TikTok é a única rede que a gente consegue postar certos E crescer. conteúdinhos e crescer e ter gente que vai querer assistir, porque se eu postasse esse vídeo no Instagram ia flopar, com certeza. Mas no TikTok chegou para todos os fãs da Marisa Monte e tal, gente que tava no show, e aí deu uma viralizadazinha. E aí ontem eu estava aqui na minha casa bem tranquila, tinha terminado de atender, estava E de repente, descansando. não mais que de repente, De repente, eu abro o meu telefone, eu entro no Instagram e tem uma notificação. Marisa Monte marcou você em um marcou post você num post. que também foi compartilhado no Facebook. Você não achou que de repente o Instagram tava louco? Eu achei, claro que eu achei. Eu falei, que porra que é essa? Aí entrei pra ver. Nada a ver, né? Você é assim, né? Claro que não. E ela tinha postado esse vídeo que eu escrevi, então é assim que é no mundo das fadas. E me marcou. Tipo assim. Ela fez um dump seletíssimo de o quê? 10 pessoas? Acho que Por não era nem aí. isso, né? Tipo, era Fônica, que é o nome da turnê, Pelos Olhos de Vocês. Fãs selecionados, tá? Amor. E Karina estava lá marcada, o arrobinha dela. Gente, juro por Deus. Que, assim, obviamente, eu sei que foram os ADMs da Marisa Monte que fizeram o post, mas ela com certeza viu, porque Não importa. não importa. Ela viu. E eu estou no feed da Marisa Monte marcada. Não só repostou, mas eles foram no meu perfil do TikTok, encontraram o meu perfil do Instagram e me marcaram.
E eu fiquei num êxtase, que assim, não tem explicação. Eu chorei, porque aí eu fiquei pensando, ai, como a vida é mágica, olha que bonito, a arte embalando os momentos e a magia que acontece quando a gente se conecta com as coisas. Porque é isso, eu não posso evitar ser uma mulher extremamente romântica, que vê sinal em tudo, Vamos quando a vida é assim. romantizar, sim. Romantize a Vamos sua vida romantizar, hoje. sim. E aí eu Eu posso na TO essa dizer, semana falei isso. Vou vai romantizar, romantizar sim. sim. Aí você vai me dizer que eu não manifestei isso, amiga? Em Que foram as fadas? 2024? Foram sim. Amor. Então, gente, é isso. Tô muito chique. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá nos 3 pontinhos e botar, mostrar no perfil. Então, se vocês entrarem no meu perfil no Instagram e for lá nos Está no marcados, seu feed. vai estar lá. Então, assim, mágico. A magia que acontece quando você para de simplesmente ficar imaginando a vida que você queria e vai viver. Ai, é isso. Tirou a roupinha de Macabeia e foi viver, amiga. Levanta do caixão, joga as flores no lixo, pise nas flores E o e vai velório o quê? embora. Acaba. Acaba. Meu exposed, gente, é uma coisa, assim, que não tem nem comparação com o de Karina. Vamos lá. Vamos sair da vibe etérea, Vamos mágica. vir aqui pro nível do pessoal aqui, Riniters, né? É isso. Eu tô com uma... já tem um tempo, né? Já tem mais de ano que eu tô enfrentando minhas dificuldades. E aí eu percebi no otorrino que desde que eu tive Covid, vocês Riniters aí me digam se vocês também passaram por esse processo. Eu tava com a minha rinite equilibrada há anos, e depois que eu tive Covid, ela voltou. E aí tudo, qualquer resfriado, qualquer crise de rinite vira sinusite. E aí eu tava tipo com a cara pesada, com dor e tal, achando que tava com sinusite, com secreção espessa e tudo mais. Fui no otorrino, o otorrino falou, querida, é apenas uma inflamação bizarra, uma rinite completamente descontrolada, saiu da personagem, se comportando como sinusite, mas não tem sinusite bacteriana. Fiz aquele exame com a câmera no nariz e tal. E aí, é isso. Tenho que fazer o quê? Controle de ambiente, limpar a casa, né? Não posso manter tudo poeirento, preciso trocar lençol, preciso botar capa nos travesseiros, preciso... porque meu maior problema é poeira e ácaro, e mudança de tempo, mas como eu não posso controlar o tempo, eu não sou a tempestade do X-Men. Ainda não temos essa capacidade. Eu só posso mesmo controlar meu ambiente e fazer o tratamento. E não aguento mais. Então, se vocês tiverem dicas aí de como controlar a rinite, se vocês estão no mesmo processo, pelo amor de Deus, me tragam dicas de como tornar a rinite algo controlável, tá bom? Porque eu não tenho. Minhas dicas são: lave o nariz 3 vezes ao dia e chore. Aliás, não chora, porque senão você vai ficar com o nariz entupido. E torça. Melhor não. Torça pra que dê certo. Chocante. Vamos para a vibe da semana? Vamos. Vai, começa pela sua, amiga. Gente, eu já falei pra cacete da minha vibe da semana. Vamos que ver é se o vocês livro- adivinham. é o Qual é a livro vibe? Caminho do Artista, amores. Então, a É única sobre. coisa que eu posso dizer é: você está vivendo uma vida criativamente Miserável. miserável, né? É isso. Considere. Vende em sebo, no estante virtual tem, enfim, dá pra adquirir com mais tranquilidade. Eu acho que até tem PDF dele na internet, porque é um livro muito Com conhecido. certeza tem. Inclusive, naquele Anna's Archive, que é onde eu pego todos os PDFs. Pirataria, tô dentro, Pirataria, sou a sim. favor da distribuição igualitária de livros conhecimento. e conhecimentos. Então, se você não tem grana pra comprar, vai lá e E pronto. pirateia. Mas é um livro bastante conhecido. Eu não recomendo fazer isso com gente, gente pequena, gente que tá começando, gente preta, acho sacanagem. Mas, assim, é uma autora Realmente. gringa, americana, riquésima, que já Vamos fez ser vários best-sellers. decoloniais? Vamos ser decoloniais? Eu comprei porque eu adoro livro de papel, gente. Eu não Eu consigo. também. Pra mim, o livro de papel ele é precioso, então eu uso. Eu adoro marcar, escrever. É muito rabiscar. gostoso. Mas é isso, minha vibe da semana é o caminho do artista para quem está em situação de miséria criativa. Adoro. E o seu, amigo? A nossa vibe da semana, vocês sabem, pode tanto ser uma coisinha
etérea, né? Uma coisa que a gente tá adorando, uma coisa que a gente tá refletindo, se alienando, relaxando. A minha, no caso, é pra me estressar. A minha, assim, é pra me perturbar. Porque eu tô assistindo uma série já tem um tempo. Eu e o Alan estamos assistindo essa série, né? Porque a gente já tinha terminado todas as que a gente estava vendo. E a gente precisa de algo pra assistir no almoço e na janta. Então, a gente começou essa série que se chama O Mentalista. Que basicamente é uma série de policial, né? Tipo CSI e tal. E eles resolvem crimes. E aí tem esse cara que é o mentalista, que é um cara que ele era um vidente fajuto. Tipo, ele dava golpe nas pessoas fingindo que era um vidente. E um dia ele perturbou um serial killer, falando dele num programa de TV, e o cara matou a mulher e a filha dele. E aí, depois disso, ele ficou muito traumatizado e tal, e resolveu entrar pra polícia pra entrar numa caçada desse cara pra se vingar do cara, matar o cara. E aí ele trabalha com a polícia e ajuda a resolver crimes porque ele é um mentalista e ele enxerga coisas que as pessoas não enxergam, ele presta atenção em pequenos sinais e tal, uma coisa meio Sherlock Holmes. Só que a série é muito ruim. Puta merda. Pensa numa série ruim. Mas as pessoas da internet falam que a série é incrível, que é a série do milênio. Mentira, Eu mano. não estava acreditando. O Alan que estava falando isso pra mim. E aí um dia ele foi me mostrar no TikTok as pessoas comentando. Eu falei, não tem cabimento. Porque a construção da série é um pavor. Tem coisas que não fazem sentido. Às vezes o roteirista tem que fazer o anticaminho do artista, né? Ele tem que Nossa, voltar e não ser artista. por Tem que favor. desescrever. Cara, não tem cabimento. Tem umas coisas que acontecem nessa série que eu fico, meu Deus, pra quê? Episódios completamente inúteis, enredos Quem pediu, né? inúteis. Quem pediu isso? E Mas aí você não tá lá descobre. assistindo, né, amiga? Eu tô assistindo porque eu gosto de uma perturbação mental, né? Eu gosto de ter um inferno na minha vida. E aí eu assisto pra reclamar e falar mal. E, tipo assim, a série tem tudo pra realmente ser muito boa. Só que também a gente já ficou sabendo que talvez o tal do serial killer, que ele se chama Red Jones, no final da série, Red Jones são os amigos que fazendo isso pelo caminho. Aparentemente não se revela a identidade do tal do assassino, que é o enredo da série. E aí, a cada episódio, eu fico pensando, meu Deus, que inferno, cara, que inferno. Por que a gente tá assistindo isso? Mas é isso. Gosto Você de ter um continua inferno assistindo pessoal. todos os dias. Igual Vale Tudo, né? Assistir pra É, já reclamar assisti até daquela o final. porra. Eu também assisti até o final. Big Brother. Todas as vezes que eu assisti Big Brother, eu assisti pra me perturbar mentalmente. Mas é isso, gente. Fica aí a minha indicação. Se vocês já assistiram essa série até o final, não me deem Ou a spoiler. anti-indicação, né, amiga? Eu gosto de spoiler. É a anti-indicação. Eu gosto de spoiler, eu adoro spoiler. Mas o Alan não gosta de spoiler. Então, se eu souber uma coisa e ele não souber, ele vai perceber. E aí teremos um problema aqui neste casamento. E aí, não me deem spoiler, Vai se mas me instaurar uma falem. crise. Vai se instaurar uma crise. Me falem se vale a pena chegar ao final. E se Amiga, você realmente já fica sabe que não boa. vale Eu a já pena, sei e que você não só vale, tá amiga, mas eu insistindo. quero. Eu quero um pouco de esperança na minha vida. Ai, cara, é horrível. Horrível. Me indiquem séries, me indiquem séries que façam sentido pra eu ter uma coisa melhor pra eu assistir. Enfim, é Esse isto. foi o nosso episódio É sobre isto. criatividade, sobre Está vida dado. criativa. Espero que vocês tenham gostado. Se Eu bateu em adorei. vocês, eu também adorei, um papinho super gostoso. Se bateu Passou tão aí, rápido. se o chamado do artista te chamou, te perturbou ao longo da escuta desse episódio, escreve pra gente no e-mail. Eu quero ouvir, eu quero os relatos. Já Vocês estão muito pensou? calados. Vocês estão muito calados. A gente quer saber o que vocês estão achando. Vocês estavam escrevendo mais. Verdade. E já A pensou gente que quer lindo a gente saber. ter vários relatos de vocês falando sobre essa coisa de artista, a gente compilando pra poder trazer no episódio? Eu acho incrível. Eu sei que tem várias Eu pessoas sei que também. ouvem que são artistas. Eu sei Então eu quero também. saber mais sobre o processo artístico de vocês. Quero saber Sim. sobre as crises existenciais, porque elas fazem parte, tá? É isso que eu quero saber. Então mandem pra gente. Nosso e-mail é o sentaaquipodcast@gmail.com, vocês já sabem. E a gente Sim. tá nas redes sociais. Eu sou @Morena Maria, Maria com H no final, e Karina. O meu é @acassouza com N de Nogueira no final.
E é isso, gente. Um beijinho, até o próximo. Não se esqueçam de apoiar o nosso podcast, de entrar para o canal do WhatsApp e de compartilhar o episódio. Tá tudo na descrição. Sim. E se você não seguiu esse podcast no agregador, você vai fazer isso neste minuto, agora. Esse é o seu chamado. Tá bom? É esse chamado que vai te chamar agora. Um beijo. Um beijo.